Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria e eu quero saber, qual era o seu maior medo de infância? O que te fazia acordar tremendo de medo no meio da noite? E o que sequer te deixava dormir? Era medo de inseto? Medo de fantasma? Medo de perder alguém que você ama? Medo daquele monstro escondido no lado escuro do seu quarto? Medo de pegar recuperação? Medo de repetir de ano? Medo de ficar doente? Medo de ter que tomar remédio? Medo de parar no hospital? E como adulto, qual é aquela coisa que você pensa e que te faz ter medo de você mesmo? Abordando essas questões e o que nos faz humanos, o Stephen King escreveu um dos livros mais maravilhosos que eu já li na vida, It. Sabe o pior? Todos esses medos que eu falei agora no começo do vídeo são coisas simples comparadas aos medos que o Stephen King apresenta aqui. E eu não tô falando só de sobrenatural, não. Porque o Stephen King, como eu já disse em outros vídeos, ele trabalha o sobrenatural para apresentar características humanas pra gente, nos fazer enxergar o ser humano de uma forma muito diferente, muito cruel. Por isso mesmo, muitos medos abordados nesse livro são extremamente reais. Para vocês terem uma noção, em 1986, que foi a data de publicação desse livro, e nesse livro, o Stephen King abordou feminismo, abuso doméstico, violência contra a mulher, racismo, homofobia e descoberta da sexualidade, entre vários outros temas que ele também trabalhou. Ou seja, o medo aqui está presente de várias formas diferentes e é sobre isso que eu vou falar no vídeo. Eu não vou dar spoiler nenhum do livro, tá, gente? Caso você não tenha lido o livro ainda, isso é bom porque vai te apresentar a história e te deixar com vontade de ler, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião do livro e o que eu acho que ele representa. Bom, pessoal, antes de tudo eu quero deixar claro que eu não vou falar muito aqui sobre outras obras do Stephen King ou sobre a forma que o Stephen King escreve as histórias dele. Eu não vou falar das figuras de linguagem que ele usa e nem a função que essas figuras de linguagem têm em todas as obras dele, né? Eu vou citar essas coisas brevemente, caso seja necessário, para tentar explicar ou justificar alguma opinião minha em relação a esse livro, mas eu não vou focar nisso. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre Escuridão Total Sem Estrelas, que foi um dos últimos livros do Stephen King que foi lançado aqui em português. E nesse livro eu dei uma geral sobre a forma de escrita do Stephen King e dei minha opinião sobre tudo isso. Então eu vou deixar o link aqui e você visita esse vídeo caso você queira saber mais, no geral, sobre a narrativa do Stephen King e sobre as figuras de linguagem que ele usa e como isso é importante nas histórias dele. George. Vamos lá, chega de palhaçada. It foi um livro que foi publicado em 1986 e ela vai contar a história de 7 amigos que no verão de 1958 vivenciam acontecimentos muito sinistros na cidade onde eles moram, chamada Derry, e esses acontecimentos muito sinistros fazem eles ficarem amigos, fazem eles se aproximarem. Na verdade, essa cidade é quase um personagem próprio, o Stephen King faz isso, né? Ele dá vida às coisas e usa bastante a metonímia, mas eu não vou focar nisso, eu vou falar sobre o livro, porque se eu ficar falando das figuras de linguagem aqui, eu não vou terminar nunca, afinal de contas esse livro tem 1.100 e poucas páginas e não é coisa pouca pra falar. Bom, esses amigos, em 1958, eles conseguem vencer a coisa, que é uma coisa que tá assombrando a cidade de Derry e que matou várias crianças nesse verão de 1958. Eles fazem um pacto, eles prometem que caso essa coisa volte a atormentar aquela cidade, eles vão voltar pra lá, não importa o lugar do mundo onde eles estejam, eles vão voltar pra Derry e vão vencê-la novamente. Depois de quase 30 anos, em 1985, um dos meninos que ficou na cidade, né, que não se mudou, afinal de contas os outros 6 garotos, quer dizer, 5 garotas e uma garota, se mudaram de Derry, criaram uma vida fora de lá, só ficou um menino em Derry e esse menino, o Mike, é quem vai entrar em contato com essas outras 6 crianças, já crescidas, avisando elas que a coisa voltou e que elas precisam voltar também pra vencer a coisa outra vez. Então a sinopse do livro é basicamente essa. E por que alguém escreveria um livro tão grande se fosse pra contar uma história simples? E é exatamente isso que acontece. Essa história não é simples. O livro é dividido em 5 partes, e cada uma dessas partes vai intercalar acontecimentos de 1985 com lembranças de 1958. Ou seja, por mais que o livro tenha 5 partes da história, em cada uma dessas partes a gente vai ter um pouquinho do passado e um pouquinho do presente. No começo do livro, o foco era o Mike ligando para os amigos e recrutando todos eles de volta para Derry. E a reação desses já adultos, lembrando de tudo que aconteceu e aos poucos recapitulando como aquilo influenciou a vida deles no futuro e suas escolhas, enfim, tudo mais. Eu não achei o ritmo lento justamente porque ele intercala acontecimentos e te deixa muito curioso. E conhecer esses personagens e entender os dilemas de vida deles é muito interessante. Falando um pouco sobre a coisa, o que eu vou dizer agora não é nada que vai estragar a sua experiência de leitura, porque isso é algo que fica claro logo no começo do livro. Muitas pessoas, por causa do filme mesmo e por não conhecer muito a história, têm a ideia de que a coisa é um palhaço. E não é o caso. Palhaço é apenas uma das formas que a coisa tem para atrair as crianças, mas na verdade a coisa vira os seus medos. Ela se transforma naquilo que você tem medo.
O palhaço seria apenas uma ideia para atrair as crianças, né, para atrair as pessoas, mas na verdade a forma física que a coisa toma é uma forma física para te assustar, para te deixar com medo, porque ela se alimenta do seu medo, é isso que dá a entender, né? E por isso eu achei muito interessante os outros aspectos que o Stephen King trabalhou nesse livro. Como eu disse, ele trabalha abuso doméstico, violência doméstica contra a mulher, trabalha racismo, preconceitos contra a religião, conceitos contra a aparência física, deficiências e tal. A gente tem, por exemplo, um judeu, a gente tem uma mulher que quando era criança sofria abuso doméstico, sofria em casa e cresceu carregando isso para a vida adulta, ou seja, as escolhas que ela tomou na vida adulta foram reflexo disso que acontecia com ela quando ela era pequena. A gente tem o negro, que é o Mike, e a sua família tem uma história muito triste nesse sentido. A gente tem um menino que é gago, tem um outro menino que é super protegido pela mãe. E daí no futuro, essas características dele, isso que aconteceu com ele na infância, também resultou num casamento com uma mulher que tinha muitas semelhanças com a mãe dele. A minha sugestão, quando você for ler esse livro, é não se apegar apenas à história que está sendo contada, mas tenta ler nas entrelinhas, tenta entender cada personagem de uma forma mais densa. Muito interessante também ver como Stephen King trabalha a mitologia nesse livro. Ele usa vários elementos para tentar explicar a origem da coisa e o que ela significa naquela cidade. Cada um interpretou o que é a coisa de uma forma diferente. Se você ainda não leu o livro e não quer saber, eu sugiro que você pause o vídeo agora, eu vou deixar na tela em algum momento o minuto que você pode voltar a assistir, porque eu vou falar agora qual foi a minha interpretação da coisa e o que eu acho que a coisa é. Em determinado momento da história, os personagens descobrem que a coisa tá em Derry, tá naquela cidade desde antes da própria existência humana. Ela chegou ali muito tempo antes. Então, quando eles descobrem isso, eles também descobrem posteriormente que quem criou a coisa foi a mesma coisa que criou o universo, e praticamente ao mesmo tempo. No livro, essa criação do universo é feita por uma tartaruga. Quando ela criou o universo, ela criou a coisa. Ou seja, na minha concepção, a coisa é o mal, o oposto do bem, que seria o criador do universo e quem criou todas as coisas. Sem corpo é a essência do mal. E por isso que ela trabalha o medo das pessoas, e por isso que ela se alimenta com o medo das crianças, porque é isso que ela é. Em determinado momento da história, o Mike, que foi o menino que ficou em Derry, ele começa a falar como ele acha que Derry é uma cidade assombrada e por que ele acha isso. E é muito interessante ver nesse momento como ele personifica a cidade, como ele dá vida para essa cidade. Inclusive, tem uma passagem no final do livro, as coisas que estão acontecendo com as coisas também estão acontecendo com a cidade. Então é muito interessante ver como Derry é realmente uma entidade, assim como a coisa. E como ela e a coisa estão ligadas há tanto tempo de uma forma tão perturbadora. Como, na minha concepção, a coisa ela é a essência do mal, como ela é isso, ela consegue influenciar comportamentos e influenciar outras pessoas. Você fica com medo do que é sobrenatural, mas você também fica com medo das pessoas e do comportamento das pessoas. Mas também It é um livro bonito. Por incrível que pareça, It é um livro bonito. Ao mesmo tempo que as crianças vão descobrindo o medo e como lidar com o medo, elas também vão descobrindo coisas como amor, amizade, parceria, companheirismo. Com sutileza, de um jeito muito delicado, o Stephen King relata uma passagem da nossa vida que é essencial para nos tornar quem nós somos. Em vários momentos da história, eu fiquei me perguntando e tentando lembrar como eu era na cidade, como eu era quando eu tinha 11, 12 anos. Acontece que com 24 anos eu lembro de pouquíssimas coisas da minha infância. E isso também está relatado no livro. As memórias vão se apagando e elas precisam se apagar para que você consiga mudar coisas que você pensou que seriam imutáveis. Quantas coisas eu acreditava 10 anos atrás que hoje eu não acredito mais? Quantos conceitos errados eu tinha ou quantos pensamentos deturpados eu tinha sobre coisas que hoje eu não tenho mais? No final do livro, a gente fica com esse sentimento de que aqueles personagens podem esquecer o que aconteceu. Eu tinha lido esse livro quando eu era bem novinha, eu devia estar na 7ª série, mais ou menos, e a minha leitura foi bem prejudicada, porque eu demorei muito tempo para ler. Eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para ler essa história, a maturidade que essa história pede para você. Bom, pessoal, essa foi a minha breve apresentação sobre um dos meus livros favoritos da vida. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like, por favor, vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo e na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, por favor, para não perder nenhum vídeo novo. Obrigada de novo por ter assistido até aqui. Beijo grande, tchau!